Olá, senhores, estamos de volta. Vamos analisar agora os comentários e as orientações do professor Flávio Cardoso na prática de direito penal. Boa tarde, professor Flávio. Boa tarde, professor Comete. Estamos aqui, então, para conversar um pouquinho a respeito da prova de prática penal. Como a gente suspeitava, pessoal, e quem acompanhou o nosso curso sabe que nós dissemos isso várias vezes, nós tivemos uma prova muito mais razoável do que a anterior e também um gabarito muito mais razoável do que o anterior. Não quer dizer que não existam pontos para se impugnar. Existem, nós vamos tratar deles agora. Mas já é algo a gente levar, né, em consideração que a gente teve um gabarito um pouco melhor elaborado do que anteriormente, não é? Isso para, eventualmente, quem não conseguiu a nota de aprovação, é bom porque tem argumentos para se levar adiante e tentar atingir a nota 6 para conseguir a aprovação. Como foi muito bem colocado, aqui, na verdade, vale a pena recorrer, temos de recorrer, nunca abaixar a cabeça por mais diversa que tenha sido a pontuação. Recorrer e tentar, porque a gente pode ter um resultado muito positivo aqui. Na prova de penal, o que é que a gente pode discutir? Bom, como vocês sabem, nós tivemos um recurso em sentido estrito, que tratava inicialmente de uma imputação de infanticídio e que, posteriormente, pelo surgimento de uma prova nova, converteu-se na imputação de aborto, não é? Bem, o que se destacar aí desse gabarito? Ele trouxe, obviamente, as preliminares que a gente já comentava logo após a prova, isso era de comentário geral. A interceptação telefônica irregular, constituindo numa prova ilícita, porque o crime apenado com detenção não autoriza a interceptação, ainda que legal, e também porque não foi o último meio utilizado para a investigação, foi o primeiro. Essas fundamentações em preliminar trouxeram aí a sua previsão no gabarito e algo que a gente pôde observar. Houve atribuição de ponto específico para a fundamentação legal, indicar a Lei 9296 de 96, seus respectivos artigos, e também houve ponto destacado, separado, para quem falasse da prova ilícita por derivação. Ou seja, uma vez que essa interceptação foi ilegal, a prova colhida nela, que foi o depoimento de uma pessoa cujo nome apareceu nessa interceptação, seria contaminado de ilicitude por conta da fonte também contaminada, o que a gente chama de prova ilícita por derivação. Vocês se lembram aquela história da teoria dos frutos da árvore envenenada, não é verdade? Então, houve ponto para isso. O que é que a gente pode orientar nesse sentido? Quem, porventura, não colocou o número do artigo repetidas vezes, como trouxe o gabarito ali, mas mencionou a lei, ou então que tenha falado que houve prova ilícita por derivação, mas não mencionou exatamente o artigo 157, parágrafo 1º do Código de Processo, vale a pena discutir e pedir a atribuição de ponto integral. Argumento que nós temos recomendado aqui, digam que, muito embora não tenham mencionado explicitamente o dispositivo, falaram do Instituto, falaram da prova ilícita por derivação, falaram que o depoimento não poderia ter sido avaliado pelo juiz, pois derivava de uma prova ilícita. Tudo isso é o que eles estão pedindo no gabarito. Repito, eles apenas têm destacado uma pontuação específica para se mencionar o dispositivo legal. Mas isso não pode ser levado ao pé da letra e o candidato tem plenas condições de argumentar no seu recurso pela atribuição, em prol da atribuição de pontos, ainda que não tenha colocado especificamente o número do artigo, mas tenha mencionado o Instituto, tenha argumentado na sua prova a respeito daquele ponto. Julgamos que isso pode trazer eventuais acréscimos no recurso de vocês. A mesma coisa podemos dizer a respeito do pedido de reconsideração
que a gente chama também de juízo de retratação, que faz parte da peça do recurso em sentido estrito. Não é verdade? No curso a gente insiste que deve se lembrar desse juízo de retratação, mencioná-lo, né, porque faz parte, tradicionalmente, do recurso em sentido estrito. Pois bem, o gabarito trazido pela GV sustenta que deveria ter sido também apontado o fundamento legal, o artigo 589. Novamente, eu volto a dizer, não é praxe se apontar esse artigo, simplesmente a parte provoca na petição esse já conhecidíssimo recurso, juízo de retratação, aliás, que é algo que o juiz deve fazer de ofício, nem provocado precisa ser. Faz-se por quê? Por costume, por praxe. Disse ao juiz que se julgar que não deva voltar atrás, que ele receba o recurso e mande, então, para o tribunal, não é verdade? Então, dispensável o dispositivo legal aí, uma vez que já está se mencionando o Instituto e está se fazendo essa redação. É algo para se argumentar no recurso, tá certo? Pedir atribuição de ponto, muito embora não se tenha dito expressamente no artigo 589, se pediu a reconsideração. E pedindo-se a reconsideração, mostra o candidato que conhece a matéria, que sabe o que está fazendo naquele item, ok? Outro ponto que cumpre destacar ainda em relação à peça, endereçamento. O padrão de respostas trouxe que deveria ser endereçada à vara criminal, tribunal do júri. Tem entendido aí a GV nessa prova que o júri funciona como um anexo de uma vara criminal, que se tem uma vara que faz também às vezes do júri. Então, temos visto aí que os candidatos que escreveram vara criminal tiveram a pontuação integral. Não tivemos notícia até agora de alguém que tenha escrito vara do júri e tenha perdido pontos. Mas se aconteceu, o argumento é muito lógico. O que é padrão é existir uma vara do júri. As comarcas que têm vara especializada têm a vara do júri. Onde não há vara especializada, nas comarcas menores, então o júri fica sempre vinculado a uma das varas criminais ou à vara criminal existente na comarca. Mas é normal e é padrão se referir à vara do júri. E isso a gente pode argumentar, trazer no nosso recurso que essa nomenclatura é perfeitamente admitida como padrão, já que não há especificamente a informação de que em tal cidade não existe vara especializada. Então, não há problema em se escrever dessa forma, tá certo? É um argumento válido, então, para aqueles que, porventura, tiveram uma pontuação a menos por tratar de vara do júri. E quanto ao mérito dessa peça, vale a pena a gente destacar o seguinte. De fato, o problema traz uma solução viável, e o gabarito está de acordo, que é a impronúncia, porque não temos elementos da materialidade, e inclusive se a prova ilícita for desentranhada, como tem de ser, pois absolutamente ilícita, não resta nada que sustente eventualmente a acusação. Sendo desentranhada, tudo cai por terra. Porém, o que era possível, na nossa visão, se destacar aí também? Trabalhar como uma tese, até eventualmente antes da impronúncia, por ser ela mais benéfica, uma tese que traria a absolvição sumária. Qual é? O crime impossível, não é? Pois, por quê? Com que argumentos? Vejam só, a imputação foi de infanticídio. Ela teria matado o filho logo após o parto, sob influência do estado puerperal. A prova dos autos, isso diz o enunciado. Vamos pegar aqui até mais precisamente. A prova constatou que a mãe praticara o fato e falou que atirou a criança no córrego. E depois, o que é que acontece? O laudo concluiu que a criança já nascera morta. Então, se ela jogou a criança já morta, a gente vê que não era possível o infanticídio. E alguém pode argumentar, poxa, mas a imputação não foi de aborto? A imputação foi de aborto posteriormente, mudou. E isso está errado. E deveria ser arguído também a questão da mutatio libelli, que não foi observada pelo juiz.
A gente insistiu muito isso daí no curso, que a GV adora falar de mutatio libelli. Então, poderíamos trabalhar com as duas possibilidades, tanto com a imputação de infanticídio e, no caso, né, de se entender que tenha sido mesmo o aborto, que se trabalhasse com a impronúncia. Então, vejam só, o crime impossível, porque teria jogado o bebê já morto no córrego, então o artigo 17 do CP se aplica aí, ou então, na hipótese de não se entender assim, trabalhar com a impronúncia pela ausência de materialidade, no caso de se entender pelo aborto. Teríamos assim coberto as duas possibilidades. E se alguém fez isso, perfeitamente sustentável. Sustente no seu recurso a possibilidade das duas coisas, a absolvição sumária e a impronúncia. Curiosamente, o gabarito trouxe na impronúncia, no pedido, os dois, o pedido de absolvição sumária e de impronúncia, mas não justificou no mérito o porquê da absolvição sumária. Em nossa ótica, perfeitamente sustentáveis essas duas teses, ok? Quanto às questões, julgo que só um item, né, nós podemos rebater do gabarito. Trata-se da questão 5, quando se pergunta qual a medida, né, qual o meio de impugnação da decisão que indeferiu a progressão de regime, em crime hediondo, com um sexto, aquela história que a gente sabe muito bem. O gabarito trouxe habeas corpus e agravo em execução. E tirou o ponto de quem colocou só o agravo. Pessoal, posição consolidada do Supremo, HC não serve, não é meio idôneo para se buscar progressão de regime. Só excepcionalmente em casos assim, patentemente de flagrante constrangimento ilegal, que se admite, né? Muito excepcionalmente. Mas a nossa jurisprudência superior é pacífica já no sentido de que não é o meio idôneo. O meio idôneo é o agravo em execução. Uma vez que o juiz da execução indeferiu a progressão, o agravo é o meio adequado. HC só em casos excepcionais. Ainda se o gabarito tivesse trabalhado com essa hipótese, o agravo em execução, excepcionalmente o HC, seria aceitável o gabarito nesse item. Mas não foi o que ele trouxe. Ele trouxe HC e agravo. E aí discordamos. E fornecemos então essa ideia aos candidatos. Impugnem, sustentem, né, na posição dos tribunais superiores, notadamente do STF, de que o HC não é o meio idôneo para se combater esse tipo de indeferimento. Dessa forma, pedindo a atribuição integral de pontos para a questão 5. Tá certo? No mais, espero que vocês tenham muito sucesso nesse recurso. Espero que aqueles pontinhos que faltem para vocês sejam atingidos nessa nova revisão da prova. Tenham fé, tenham muita força de vontade ao elaborar esse recurso de vocês e tenho certeza que todos nós aqui estamos na torcida por vocês. Tá certo, pessoal? Vamos encerrar esse bloco então. Continuam com outros professores depois do intervalo. Me despeço aqui, deixando para vocês um grande abraço. Tchau, tchau.